mês de agosto, e nada mais justo que a gente está aqui no Dialogando do Bem-Estar, falando um pouquinho sobre o que é ser pai, né? E no tempo que vivemos, a gente sabe que ressignificar o ato e a palavra pai se faz necessário, não só na teoria, mas na prática. E aí a gente convida o nosso gestor administrativo, que trabalha conosco aqui no programa Bem-Estar, para ele falar um pouquinho sobre o que é ser pai. E aí a gente traz, não é, conversando com a Luísa já nos corredores do Bem-Estar, e ele fala com muita propriedade, dentro do entendimento dele, essa paternidade ativa que a gente fala tanto hoje, não é? Então, Aloysio, fale um pouquinho aí para a gente do que é que você entende sobre essa paternidade ativa que você sabe, porque você pratica e a gente não tem dúvida disso. A paternidade ativa, hoje em dia, é mais participação do pai, não é? Não é só o pai provedor, é o pai que participa, que divide as tarefas, não é? Que ajuda a esposa, até porque as mulheres também saem para trabalhar em alguns casos. Né? É se colocar também no lugar da mãe, né, Aloysio? Porque antigamente o pai era só provedor, né? Saía para trabalhar e a mãe ficava com toda a responsabilidade de cuidar, de educar, de criar, né? Em si. Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente sente essa diferença. E isso traz para a gente, mãe, né, esposa, uma sensação de bem-estar, porque isso também é cuidar, né? O homem deixando aquele machismo de lado e também se doando para casa, para os filhos, para a mulher. Isso. Então, quando a gente fala na paternidade ativa, a gente está falando também dessa colaboração para o bem-estar da esposa e da mãe. E aí a gente vê essa questão de tipos de pais. A gente sabe que tem um pai biológico, o pai social, o pai por adoção, não é? Mas de forma geral, é pai. E dentro desse contexto, a gente tem que pensar na questão da afetividade. Elenca aí, Aloysio, para a gente, o que é que você vê que o pai, né, pode mostrar na prática o que é a afetividade para esses filhos. Como é que tu vê isso no teu mundo de pai? Olha, Maria, primeiro eu acho o amor, né? O afeto, em primeiro lugar, e o diálogo, né? Porque aí a convivência vai ficar uma convivência mais segura, uma convivência mais natural, não é? E é isso. O afeto também está no processo de aprendizagem em ser pai e em ser filho. Exato. Quando teus filhos entraram na escola, o que mudou na vida de vocês? O que mudou na tua vida quanto pai? Olha, eu trabalhava um pouco longe, eu não trabalhava aqui na capital. Então era a Alexandra, minha esposa, que fazia esse transporte para a escola. Mas eu nunca deixei de participar daquelas datas especiais. Que eles tinham de São João, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu sempre via mais cedo, adiantava para acompanhar tudo isso. Eu acho que é como aquela ditado que diz, né? Não basta ser pai, você tem que participar. E aí a gente pensa nessa questão do ser pai, nessa questão colaborativa, né, do espaço familiar, mas também no espaço escolar. Então a gente traz assim, ter realmente momentos significativos que vai trazer memória para os nossos filhos. Né? E quando a gente fala nessa questão da escola, a gente sabe que a escola é a primeira rede social fora de casa dos nossos filhos. Né? E a gente sabe da importância que isso vai trazer para ele quanto adulto. Tá? Então, como é que tu vê assim, se coloca como pai e que hoje já é avô, a gente vai falar isso um pouco depois, não é? Nessa questão de trazer o bem-estar para teus filhos nesse tempo de qualidade, seja dentro de casa, seja na escola, seja na vida social, reverberando isso para o crescimento, para a vida adulta dos nossos filhos. Eu acho isso muito importante. Tem que ter a coparticipação da escola com a família, não é? Como você acabou de falar, né? É o primeiro ambiente social que os filhos vão viver. E nisso aí trocar experiências, acompanhar junto aos mestres, professores, não é? Muito importante essa participação.
porque a participação dos pais e dos professores vai dar mais harmonia, mais segurança, né? Os filhos também vão acompanhar, ver que os pais estão interessados, não é? Não só na nota, no desempenho em si, mas na aproximação, dando mais segurança. E isso eu acho que é o que a gente hoje em dia se preocupa muito com os nossos filhos, nesse tocante emocional. Né? O pai vai lá, ele paga a escola, ele dá o presente, ele dá a viagem, mas de forma emocional, esse bojo, não é? O que é que a gente realmente quer para os nossos filhos. E aí a gente conversa muito aqui com a Luísa e a gente vê que você teve e tem essa preocupação, não só na questão de dar bens, né, mas que você entende que a questão emocional, que esse projeto de vida, de bem-estar, de qualidade, né, para seus filhos é muito importante. E dentro da tua casa, quando você conversa com teus filhos, que hoje também já é pai, vocês trocam muito essas figurinhas? Trocamos sim, com certeza. Essa participação com os filhos, mesmo eles casados, já não morando com a gente mantém. Quase sempre durante a semana eles estão lá almoçando ou jantando com a gente. Final de semana é sempre junto, não é? Como eu sou avô agora, tenho a netinha, aí geralmente a gente marca um encontro, ou lá em casa, ou na casa do meu filho, ou na casa do pai da minha netinha, não é? E aí essa participação é grande. Outra coisa, Maria, que a gente deve salientar também, que eu sempre com minha esposa, a gente viveu isso lá em casa, é a parte religiosa. A gente passou também uma parte da religião, dos ensinamentos. Então, graças a Deus, eles fizeram todo o processo. Isso é que é bem-estar, né? Exatamente. Cuidar da mente, cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Exato. E uma família, né? Um pai que passa isso para os filhos, com certeza. Do psicológico, isso, né? Para passar a segurança. E aí você, e além do diálogo, você tem aquela aproximação, né? Ver um filho como um amigo. Isso. Um amigo filho. Não é? Ô, Aloysio, a gente falando em avô, que a Aloysio foi avô, né, de uma criança linda. Tu sente alguma diferença? Ó, Aloysio pai, hoje Aloysio avô. A gente consegue ver essa diferença. Eu me sinto mais besta do ponto de vista de curtir mais. Sim, não é? Sim. Mas a gente vê, porque isso tudo é uma construção. A gente também vai aprendendo com os filhos e agora com a netinha. Não é o desenvolvimento dela, aquela sintonia que a gente tem com ela, as estrelas que ela faz, ela começando a dar os primeiros passos. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você olha para teu filho, hoje pai, você percebe que seus exemplos estão lá, você consegue se ver no teu filho? Não deixa parte, mas eu vejo. Eu vejo sim, porque aquela formação que a gente deu, hoje são 2 homens e eu tenho 2 filhos. Os 2 são casados, são independentes, graças a Deus, seguiram seus caminhos. Então, nessa parte, a gente está muito tranquilo, agradecido a Deus. É ruim porque a gente está só em casa, eu e a mulher só. Os filhos voam, né? Os filhos vão embora. Sentimos aquela falta, Maria. Mas esse sentimento de ter cumprido o dever, de estar vendo os exemplos bons que a gente passou. Agradecemos todo dia a Deus. Sempre no final de semana vamos à missa juntos também, no domingo. Não é? Coisa boa. Coisa boa. Então, assim, não basta ser pai de fato, tem que participar. Mas a gente já viu que a Aloysio sabe e pratica o que é ser pai, agora o que é ser avô. Mas a Aloysio pessoa, o autocuidado, como é que tá? Tá em dia? Porque para a gente dar todo esse amor, né? Para a gente dar toda essa atenção, a gente também tem que se cuidar. E aí, esse paizão, tá se cuidando? Eu realmente estou muito devagar, no aspecto físico. Mas quando eu saio daqui, vou para casa, minha família está lá, minha esposa, meus filhos, minha neta, você já entra noutra sintonia, né? Você deixou o trabalho, vai estar lá, então você vai participar daquilo. Eu sinto que realmente eu estou me negligenciando, não é por conta de uma caminhada. Mas só em correr atrás da neta já é um exercício físico, né? Só em ver aquele sorriso já é uma questão emocional. Então vai que não esteja muito... Vezes, meu filho diz para o pai, você tem que se cuidar, porque como é que tu vai cuidar da tua neta? Ela vai crescer e aí?
Você precisa aproveitar mais, né? E a pura razão, a pura verdade, né? Mas eu vou mudar. Vai mudar para melhor. Para melhor bem mais. É porque já é um paizão, já é um avô, que a gente não tem o que discutir. Então hoje, né, a gente traz para vocês um pouquinho desse pai, desse mês de agosto, que a gente não poderia deixar de estar falando com vocês, né? Não basta ser pai, tem que participar. Então, nosso bem-estar, o nosso dialogando hoje, agradecendo a nossa secretária executiva, Rossana Albuquerque, que é a nossa secretária de Educação, Cecília Cruz, por nos dar, né, esse espaço de estar aqui conversando com os nossos servidores e falando um pouquinho, né, de como fazer o bem e estar sempre no bem-estar também dentro da perspectiva familiar. Então, um beijo no coração de todos vocês, servidores, e que o mês de agosto esteja sendo maravilhoso para cada um de vocês, principalmente para os nossos pais. Um abraço no coração. Obrigado. Programa Bem-Estar na Educação.